Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite, Laísa. Boa noite, Tayla, Larissa, José Vitor. Boa noite, Adriano. Boa noite, Tiago. Boa noite, Daniel. Boa noite, Márcia. Boa noite, Larissa. Maurício. Vamos lá, vamos esperar chegar nos 20 aqui. Estamos com 11. E segunda-feira preguiçosa. Vamos lá. Aula 7, né? A gente está bem atrasado. A gente que é da segunda-feira, né, gente? A gente está bem atrasado porque feriados, vai ter mais um feriado ainda. Aquela segunda-feira que era da semana pós, semana de provas, vocês estavam em curso, não deu para ter aula também, infelizmente. Mas vamos lá, vamos tentar correr atrás do conteúdo, né? Eu preparei, estou sendo bastante, como é que fala? Estou tendo bastante confiança, estou sendo bastante esperançoso. Coloquei 4 tipos penais aqui, né? A gente ainda está trabalhando crimes de perigo. Vocês lembram que do 121 ao 129, nós trabalhamos com crimes de dano, né? Não crimes de dano propriamente dito, de danificar algo, mas crimes em que se punem condutas que são danosas a bens jurídicos. O bem jurídico, vida, bem jurídico, integridade física, vida extrauterina, vida intrauterina. E depois, no 130, 131, nós começamos a ver crimes que são crimes de perigo, né, que são condutas que são punidas pela simples circunstância de serem perigosas aos bens jurídicos, né? E a gente continua nessa toada. Esses 4 crimes que esses 4 tipos penais que nós analisaremos hoje, eles são crimes de perigo também, né? Perigo para a vida e saúde de outrem, abandono de incapaz, exposição ao abandono de recém-nascido e omissão de socorro, tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos ver então, dessa lista de 4 tipos penais, vamos ver o primeiro aqui, o artigo 132. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Esse tipo penal ele tem a característica de ser um tipo penal bastante aberto, bastante complacente, no sentido de que aqui a gente pode encaixar diversas condutas que sejam perigosas, mas que não acabem tipificando outros crimes mais graves, né? Então é um crime subsidiário no sentido do termo, né? Até porque lá no preceito secundário ele vai falar exatamente isso, né? Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Então, são situações perigosas, né? Pune, né? Tipifica situações que são perigosas, que apresentam um risco à vida ou à saúde das pessoas,
mas desde que não constitua um crime mais grave, né? A gente viu, eu não sei se vocês acompanharam, um fato absurdo da semana passada. Eu não sei se o cara que praticou é imputável ou é inimputável, né? Se ele tem culpabilidade ou não tem culpabilidade, mas não é por aí. O indivíduo jogou um botijão de gás de um prédio lá do Rio de Janeiro, sei lá, 15º andar, né? Você imagina, aquele cara joga um botijão de gás, uma área habitada, né? E o botijão de gás cai na calçada e não acerta ninguém. Tá? Ele danifica ali a calçada e fica por isso mesmo. Imagina que o botijão de gás cai em cima de uma árvore, né? E eu não sei, não me perguntem por que ele jogou, deve ter surtado, enfim. Mas jogou um botijão de gás da janela do apartamento do 15º andar. Se aquele botijão de gás eventualmente tivesse caído em cima de uma árvore, amortecido a queda, cai ali num gramado, não tem dano, não tem nada, a conduta desse indivíduo deixaria de ser perigosa? Não, não deixaria de ser perigosa. Mas aí a gente pensa, pô, mas não teve dano a um bem jurídico, professor? Ninguém se machucou, não tinha ninguém transitando por ali naquele momento, felizmente, não atingiu nenhum veículo, não teve dano, né, propriamente dito. Então, que crime é? Bom, que crime é? É esse daqui. Sobra esse. Porque ao jogar, ao atirar um objeto da janela, ou praticar outras condutas, que nós veremos exemplos, que são condutas meramente perigosas, o Código Penal não deixa passar assim. Não é porque não atingiu ninguém, não é porque não machucou alguém, né? Não é porque não danificou algo. A conduta continua sendo perigosa e ela vai ser punida no 132 por ser perigosa. Infelizmente, para quem acompanhou isso, quem não acompanhou, dá um Google, né? O cara coloca lá, né? Arremesso, botijão de gás, 15º andar, enfim, Rio de Janeiro, né? Esse botijão de gás caiu na cabeça de um morador de rua e matou o morador de rua, óbvio, né? Matou o morador de rua. Então, esse cara que jogou um botijão de gás, professor, ele vai continuar respondendo no 132? Claro que não. Por quê? Porque daí eu não estou mais trabalhando na lógica de um crime que pune um ato por ele ser perigoso. Se o botijão de gás caiu na cabeça de alguém e matou, eu já estou na lógica do crime de dano, que é o homicídio. Dano ao bem jurídico, né, para ficar bem claro. É um crime de dano ao bem jurídico, que nesse caso, se o resultado foi a morte, eu estou trabalhando com o homicídio. Então, nesse caso emblemático ali do Rio de Janeiro, aconteceu semana passada, né? Nós temos, se o botijão de gás não tivesse atingido ninguém nem nada, não tivesse danificado nada, a conduta seria perigosa e ele incidiria no 132. Como no caso concreto houve um dano a um bem jurídico e o bem jurídico foi o mais valioso, foi um dano ao bem jurídico vida, aquele indivíduo vai responder por homicídio. Eu não sei se vai ser homicídio culposo ou doloso, mas vai responder por homicídio. Depende do caso concreto. Tem então, né, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Nós temos alguns exemplos então, né? Dono do circo que retira a rede de proteção durante a apresentação do trapezista sem seu conhecimento para tornar a atração mais emocionante. Ele não fala nada para o trapezista. O trapezista acha que ele está seguro durante a apresentação, mas o dono do circo tira a rede de apresentação. A babá que amamenta a criança utilizando-se de recipiente contaminado com resíduos de lixo. Ou então a babá que vai dar mamar para a criança usa uma mamadeira que tem leite. Isso, obrigado. Alguém colocou, a Jéssica colocou ali a notícia. Exatamente isso. Fica tranquilo, Norton. Seja bem-vindo. Então, a babá que, né, vai alimentar a criança com uma mamadeira que tem resíduos de leite azedo. Digamos que a criança não sofreu nada. O trapezista fez o número e não caiu. Mas a conduta dessa babá ou a conduta do dono do circo deixam de ser perigosas? Não. Então elas serão punidas exatamente por serem perigosas. Quem arremessa objeto do alto de edifício próximo a um local onde se encontram diversas pessoas. É o caso lá do botijão. Esse exemplo aqui já está na aula há 8 anos, né? Mas na semana passada aconteceu um fato que, né, cai como, infelizmente, né, cai como uma luva nesse exemplo. O empreiteiro, que para poupar nos gastos com equipamentos de segurança, né, a execução de uma obra expõe o operário ao risco de
grave acidente. É um empreiteiro que não coloca, não dá cinto de segurança, né? Bota os caras para trabalhar lá nas alturas sem capacete, sem cinto de segurança, sem outros EPIs. Mas ninguém caiu. Então, mas a conduta não deixa de ser perigosa. Né? Mas o trapezista fez o número e sobreviveu, ele não caiu. Ele é um trapezista que é muito talentoso. A conduta do dono do circo não deixa de ser perigosa. E se o trapezista tivesse caído, né, se esborrachado no chão e morrido, o dono do circo responderia no 132? Evidente que não. Aí ele responderia no homicídio. A mesma coisa da babá. Imagina que a babá, com preguiça, não lava a mamadeira, tem leite mofado, tem leite azedo ali, ela amamenta a criança tem um problema intestinal, estomacal, tem uma grave infecção estomacal e tem uma lesão grave, ou uma lesão gravíssima. A babá vai responder pelo 132? Não, aí ela vai responder pela lesão corporal que causou a criança. Tudo bem? Então, lembrar que o 132 é um delito de reserva, né? O mais aberto possível, para que nenhuma conduta que seja perigosa fique sem a devida retribuição jurídica. Né? Aqui vai entrar, esse 132 vai incidir sobre as condutas que são perigosas do ponto de vista de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente. Tem que ser a vida de outrem, tá? Professor, eu empino a moto e ando de moto sem capacete, mas é a sua vida que está em risco? É a minha vida que está em risco, não tem problema. Tá? A sua vida não tem problema, você faz o que você quiser com ela. O problema é quando você expõe a vida ou a saúde de outrem a risco iminente. Né? Bom, tipo subjetivo. Aqui, né, lembrar que nós temos aqui um crime que é de perigo, o dolo deve ser de perigo também, né, consistente na consciência e vontade de expor a perigo. Porque se houver dolo de dano, ou seja, se a intenção do agente estiver voltada a lesar a saúde ou suprimir a vida de alguém, deverá o sujeito responder por tentativa de lesão corporal ou tentativa de homicídio. Então, aqui é um crime de perigo com dolo de perigo. Você imagina que a babá, ela amamenta a criança com uma mamadeira, com resíduos de leite podre, mas porque ela é preguiçosa. Ela não quer que a criança passe mal, ela só é preguiçosa. Ela responde no 132. Agora, você imagina que a babá, ela quer fazer mal à criança, porque se desentendeu com a mãe, ou porque a criança é muito chorona, enfim, sei lá qual que é a doença dessa babá. Mas a babá quer que a criança fique doente, e a criança não fica doente. Tentativa de lesão corporal. Por quê? Porque nesse segundo caso, a babá tem um dolo de dano. Ela quer causar lesão, ou ela quer causar a morte. No primeiro caso, em que ela responderia no 132, ela tem um dolo de perigo. Tá, ela sabe que a mamadeira tá toda suja, que a mamadeira está contaminada com leite apodrecido, mas ela está com preguiça de lavar a mamadeira, está com pressa para ir logo embora, está com pressa para fazer a criança dormir, ela amamenta a criança com aquela porcaria mesmo. Tá? Se a criança não sofrer nada, 132. Consumação é um crime de perigo, e nesse caso aqui é um crime de perigo concreto. Tá? Trata-se de um crime de perigo concreto, quando a vida ou a saúde do ofendido fica efetivamente exposta ao perigo gerado pela conduta do agente. Então, trata-se de um crime de perigo concreto. Tá? Se não houve perigo algum, não há delito. Tentativa. É possível que a babá pegue lá uma mamadeira, né? E vá amamentar, e a mãe chega bem na hora, você lavou essa mamadeira? Ela fala não, então a mãe dá um tapa na mamadeira, faz derrubar a mamadeira e não deixa que a criança seja amamentada com aquele leite apodrecido, né? Ou então, prestes a se lançar no trapézio, o trapezista é avisado, olha, está sem rede de proteção, e daí ele interrompe o número, né? Então há uma tentativa do dono do circo de expor a vida ou a saúde do trapezista a um risco direto ou iminente. Há vários exemplos. Por exemplo, né, gente, outro exemplo que não consta aqui, a manicure que vai fazer as unhas, né, da cliente sem esterilizar o material. Tem que esterilizar, não pode. Ela fez a unha
de uma cliente, termina aquela sessão, chega a nova cliente, ela vai usar o mesmo material contaminado, não colocou lá na estufa, na autoclave, né? Não colocou lá para esterilizar o equipamento. Né? Então, se ela usa, se a manicure usa o mesmo material contaminado, 132. Mas ninguém se feriu, não houve contaminação, mas é perigoso. E se houve contaminação? Aí não é o 132. Aí a gente vai estar trabalhando com a lesão corporal. Há riscos permitidos, né? Existem comportamentos socialmente adequados, tais como o exercício de profissões perigosas, né? A área da saúde mesmo, uma profissão perigosa. Ou praticantes de atividades esportivas radicais, rafting, salto de paraquedas, motociclismo de velocidade, motocross, trilha, fazer rapel em cachoeira, né? São riscos permitidos. Saltar de paraquedas, né? Existem alguns riscos permitidos. É óbvio que aqui, né, imagina um instrutor de rafting, um instrutor de paraquedismo, né, o instrutor da trilha. Esse indivíduo, ele está expondo alguém a um risco à vida ou à saúde? Sim, mas se existir uma autorização, né, uma aquiescência da própria pessoa que está submetida ao risco, aí não há crime. Por quê? Porque a permissão da vítima funciona como uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Tá? Então, se eu for lá em Boituva, quiser saltar de paraquedas e assinar o termo de responsabilidade, muito embora o piloto do avião e o paraquedista que vai saltar comigo estejam me colocando em risco, é um risco que é permitido, até porque eu assenti, eu concordei, eu permiti com aquele risco. E figura agravada, né? Parágrafo único, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3, se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Então, aqui, essa causa de aumento de pena é justamente para pegar a hipótese que hoje a gente, felizmente, não vê tanto, eu não vi nunca mais, que é a do boia fria, né, que era transportada ali nos chamados pau de arara, né, naqueles caminhões descobertos, sem cinto de segurança. Os boia frias passavam na frente da minha casa quando eu era adolescente, pelo menos passava os caminhões de manhãzinha, né, de madrugadinha, para levar os trabalhadores rurais para o campo, né, para o local onde eles iriam trabalhar. E ali, sem qualquer sistema de segurança, óbvio, sem cinto de segurança, sem nada. Eu lembro que eu trabalhava na Orsa em 1998, lá na fábrica de papel, eu chamo de Orsa, porque na época era Orsa, agora não sei nem o nome mais, acho que é IP, e eu lembro exatamente de um caso assim, de um trabalhador rural que caiu de cima da carroceria e foi colhido pelas rodas do caminhão. E morreu. Naquele caso, então, o motorista do caminhão respondeu pela 132 com parágrafo único? Não, porque houve resultado morte. Ele respondeu por homicídio culposo ou doloso na direção de veículo automotor. Agora, o simples fato de transportar alguém na carroceria já entra aqui. É uma figura agravada do 132. Tem muito em Copa do Mundo, final de Campeonato Brasileiro, final da Libertadores, ganha o time, sobe lá na carroceria da Saveiro, da Hilux, 132, parágrafo único. Mas não aconteceu nada, não importa, é perigoso. Está aqui, ó, exposição da vida ou da saúde de outro é perigo decorrente de transporte de pessoas. Tudo bem que aqui é especificamente para a prestação de serviços, mas o simples fato de levar a gente na carroceria para festejar um campeonato de futebol, né, isso acontece muito, a gente vê muito nessas comemorações, é o 132. Tudo bem? Então, cuidado com o 132, né? Esse exemplo do botijão de gás, ele cai como uma luva. O botijão de gás cai como um botijão de gás. Mas o exemplo do botijão de gás, né, desse botijão de gás, caiu como uma luva nessa aula. Imagino que esse botijão de gás não tivesse acertado ninguém. 132. Imagina que você está lá tomando cerveja, né? Long necks da Heineken,
assistindo o jogo do Corinthians e você mora no 15º andar e daí o Corinthians leva 5-1 e daí você joga, você é corintiano como eu, você joga a garrafa pela janela e não acerta ninguém, 132. E se acerta alguém na cabeça? Matou? Vai responder por homicídio. Lesionou? Vai responder por lesão corporal. E se não matou ou não lesionou, fica por isso mesmo? Claro que não. A situação é perigosa, vai entrar no 132. Tudo bem? Qualquer dúvida? Gente, eu não sei se tem alguma coisa no chat. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo abrir o chat. Se vocês tiverem... Estou desde o final de semana com esse problema. Se vocês tiverem alguma dúvida, joga no zap, tá bom? Qualquer dúvida, põe no zap, que fica mais fácil de eu responder. Tudo bem. Vamos para o 133. Abandono de incapaz. Abandono de incapaz. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Detenção de 6 meses a 3 anos. Tá? Então, abandono de incapaz. Quem é o incapaz aqui? O incapaz aqui não é o menor de 18. O incapaz aqui é o cara que, abandonado, é incapaz de se defender dos riscos. Imagina que o seu pai teve um AVC, ele está acamado e ele precisa de monitoração contínua e você sai para a balada no final de semana, deixa lá seu pai desamparado, né? Se o seu pai teve um AVC, ele precisa da ajuda para tudo, obviamente ele é incapaz de defender-se dos riscos do abandono. Você abandona o seu filho de 2 anos em casa, né? Deixa ele dormindo, sai para a balada e volta 4 horas da manhã. Essa criança de 2 anos que ficou dormindo, obviamente, ela é incapaz de defender-se dos riscos do abandono. Imagina que tem um curto-circuito e começa a pegar fogo. A criança de 2 anos tem condições de se defender dos riscos? Óbvio que não. Né? Um temporal, né? Você sai, a criança fica dormindo, começa um temporal, deixa uma janela aberta, né? Uma ventania, começa a derrubar móveis, alagar a casa. A criança de 2 anos sozinhas tem capacidade de defender-se dos riscos do abandono? É óbvio que não. Tá? Vamos ver aqui os sujeitos do crime. Sujeito ativo. Esse crime é um crime próprio. Por quê? Porque quem é o sujeito ativo? É quem tem o dever de cuidar, tem o dever de exercer a guarda, tem o dever de vigiar ou tem a autoridade sobre a pessoa. E o sujeito passivo também não é qualquer um. Quem é sujeito passivo aqui no 133? É aquele que está sob o cuidado, é aquele que está sob a guarda, sob a vigilância ou sob a autoridade do sujeito ativo e detém uma qualidade especial qualquer, né, que o torna incapaz de se defender dos riscos resultantes do abandono. É um indivíduo no pós-operatório, um indivíduo com uma doença que o torna acamado, né? Um indivíduo que não enxerga, deficiente visual, né? Uma criança de tenra idade, um doente mental. Tá? Então, essas pessoas, elas estão sob a guarda, estão sob a vigilância, estão sob os cuidados, e se forem abandonadas, quem as abandona incide no delito do 133. O tipo subjetivo é o dolo, mas esse dolo é de perigo. Por quê? Porque se, por exemplo, a mãe abandona a criança para que a criança morra, esse dolo é dolo de dano, não é dolo de perigo. Então a mãe só vai responder aqui se ela abandonou a criança porque ela queria ir para a festa, não porque ela queria que a criança morresse. Se ela abandonou a criança porque ela teve um compromisso, precisou sair correndo, mas não porque ela queria que a criança morresse. Né? Você abandonou o seu pai acamado, não porque você queria que seu pai morresse, mas porque você queria sair com o crush ou com a crush e voltar enquanto seu pai estivesse dormindo. Mas naquele momento, o seu pai estava incapaz de defender-se dos riscos do abandono. Se acontecer algo, aí você vai responder por esse algo que aconteceu. Né? Morreu naquele momento, vai responder pela morte. Homicídio, sim. Culposo ou doloso? Depende do caso concreto. Naquele momento teve uma lesão, porque não conseguiu
reagir sozinha, ela teve uma lesão corporal, agravou a lesão. Vai responder pelo 133 ou pela lesão? Pela lesão. Elementos descritivos. O que são cuidados, né? O que é o cuidado? Cuidado é assistência a pessoas que eventualmente perdem a capacidade de cuidar de si mesmas, tá? Então aqui muito muito relacionado com problemas físicos, doenças, né? Cuidado. Quem é que carece de cuidados? A pessoa que está doente, a pessoa que transitoriamente teve um problema, né? Então, o marido em relação à esposa enferma, a esposa em relação ao marido enfermo, né? Guarda é assistência a pessoas que necessitam do cuidado do agente. Então, os filhos, né, os pais detêm a guarda dos filhos, os avós, às vezes, detêm a guarda dos netos, né? Vigilância é o zelo pela segurança pessoal. Quem tem o dever de vigilância? Aquele indivíduo, né, que contratualmente, seja um contrato formal ou informal, verbal ou escrito, ele se encarrega do cuidado daquela pessoa. Então, a professora do jardim de infância, ela tem o dever de vigilância sobre as crianças. Você quer fazer trilha lá no Petar, quer ir para uma caverna, e daí você contrata um guia, e o guia te abandona na caverna. Esse guia, ele tem o dever de vigilância. O simples fato dele te abandonar na caverna, à própria sorte, já faz com que ele incida no 133. E a autoridade, né, ela pressupõe esse vínculo de poder de uma pessoa sobre a outra, tá? Tanto em relação ao direito público como em relação ao direito privado, mas uma relação de poder. Então, por exemplo, o carcereiro em relação ao detento, tá? O corpo clínico, né, uma clínica particular em relação ao enfermo. Essas pessoas têm autoridade sobre aquele indivíduo. Então, se deixam, né, a própria sorte, se abandonam à própria sorte, incidem no 133. Qualificadoras. Essas qualificadoras são resultados pré-terdolosos. Né? Olha, se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 1 a 5 anos. É qualificador. Então, lá na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz vai ter uma pena mínima de 1, uma pena máxima de 5. Né? Se resulta morte, reclusão de 4 a 12 anos. Então, lá na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz não pode fixar aquém de 4 nem além de 12. E são resultados pré-terdolosos por quê? Porque o dolo era o dolo de perigo. Né? Tinha o dolo do abandono. Então, esse é o dolo inicial, é o dolo pretérito do abandono. Queria a lesão corporal? Não, não queria, mas a lesão corporal adveio por culpa. Então, tem dolo na conduta inicial, que era o abandono, e culpa no resultado, que é a lesão corporal. Dolo na conduta inicial, que é o abandono, e culpa no resultado, que é a morte. Então, esses dois resultados qualificadores do parágrafo 1º e 2º são resultados pré-terdolosos. Tá? Então, são qualificadoras pré-terdolosas. Lembra do pré-terdolo. O dolo era do abandono. E aqui no abandono tinha um dolo de perigo. Ele não era dolo de dano. Se tivesse dolo de dano já no abandono, já é dano. Já é homicídio direto ou é lesão corporal direta. Tá, eu vou deixar o meu pai que está acamado para que ele morra. Tá? Então eu vou sair, vou fazer de conta que esqueci e ele vai morrer porque vai acabar o remédio, vai acabar o soro, vai acabar o oxigênio, enfim. E ele vai morrer. Então o dolo inicial já era de homicídio, vai responder pelo homicídio. Não, eu vou sair rapidinho, meu pai está aqui, eu monitorei, tem oxigênio, tem a sedação, tem o soro, tem alimentação, né? Por sonda, tá tudo certinho. Eu vou sair rapidinho, vou na casa do crush e volto em 2 horas. Só que no abandonar, o pai fica sem condições de defender-se dos riscos do abandono. Já é 133. E se o pai teve uma lesão que se agravou? 133, parágrafo 1º. E se o pai morreu? 133, parágrafo 2º. Fechou? Causas de aumento. As penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3.
Se o abandono ocorre em lugar ermo, o que é o lugar ermo? É o lugar desabitado, de difícil acesso. Por que a pena é maior? Porque o cara que já está desassistido tem ainda mais dificuldade de ser socorrido. Então tem uma causa de aumento de pena. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, então essa relação familiar ou essa relação de cuidado mais formal, e se a vítima é maior de 60 anos. Então aqui são causas de aumento. Lá no processo de dosagem da pena, de dosimetria da pena, a qualificadora é na primeira fase, as causas de aumento são na terceira fase, que elas incidirão. Consumação. Se dá com o abandono do ofendido por tempo juridicamente relevante e a verificação do perigo concreto. Tá? Então, aqui é um crime de perigo concreto. Crime de perigo concreto. Imagina o seguinte, você cuida do seu pai sozinho, está no seu final de semana, tá? De cuidar do seu pai, você está sozinho com ele na casa, seu pai está lá com oxigênio, está lá com alimentação, está lá com soro, tá? Mas faltou alguma coisa de comida na casa. Você mora a 50 metros de um mercadinho. Você verifica se está tudo certo com ele, ele está adormecido, você sai correndo de casa, vai até o mercadinho, compra algo de comer e retorna em 15 minutos. Houve abandono? Houve. Mas será que esse abandono foi por tempo juridicamente relevante? E, além disso, será que houve verificação de um perigo concreto? Não sei. Mas quero crer que num exemplo como esse, não houve um abandono por um período juridicamente relevante. É diferente do cara sair e ficar 2, 3 horas fora. O cara, ele antes de sair, ele monitorou, viu se estava tudo certo, tinha oxigênio, tinha soro, tinha alimentação, a pessoa estava adormecida, não demonstrava nenhuma dor, nenhum problema, tá? E ele vai correndo comprar comida e volta em 15 minutos. Houve abandono por tempo juridicamente relevante? É bem subjetivo, mas quero crer que nesse exemplo não. Mesma coisa da criança, né? Eu sou o rei do esquecimento. Eu moro num prédio que não tem elevador. Então há 2, 3 anos, eu descia com o André no bebê conforto. Né? Hoje o André tem 5 anos, mas há 3 anos atrás, tinha 2 anos, descia no bebê conforto para levá-lo para a escola. Aí eu chegava no carro lá na garagem, colocava o bebê conforto, passava o cinto de segurança. Aí o cabeçudo lembrava que deixou o celular lá em cima. Aí eu pensava, eu vou ter que tirar o cinto de segurança, tirar o bebê conforto, subir correndo com o André. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a musiquinha, o carro desligado, vou subir correndo, em 5 minutos eu subo, pego o celular e volto. Menos do que 5 minutos, inclusive. Tem um abandono? Com certeza. Tem um abandono. Mas é por tempo juridicamente relevante? Tomara que não seja. Quero crer que não é. Porque em 5 minutos, com o André ali entretido com alguma coisa, preso dentro da garagem, não tem risco de insolação, não tem risco de superaquecimento, não tem risco de faltar-lhe ar, e não tem risco dele cair, não há um abandono por tempo juridicamente relevante e com perigo concreto. Tudo bem, mas é bem subjetivo, são exemplos apenas para ilustrar. Tentativa é possível? É possível. Por exemplo, o agente abandona a pessoa que se encontra sob seus cuidados, mas esta é logo resgatada por outrem, sem ter ocorrido efetivo perigo à sua vida, saúde ou integridade corporal. Imagina, a mãe ou os pais vão sair deixando a criança pequena em casa, vão sair para tomar uma cerveja no pub, e a criança está dormindo, mas eles moram no mesmo terreno da casa dos avós, os avós já ali sabem, conhecem os filhos, eles já falam, olha, eles estão saindo, a criança vai ficar dormindo, eu vou lá ficar no lugar deles. Houve uma tentativa de abandono. Então, responde por tentativa? Responde por tentativa. É possível. Tudo bem? Então, aqui, abandono de incapaz, nós vimos esses 2 primeiros. Achei até que foi rapidinho. Né? Então, 2 crimes de perigo, com dolo de perigo. Perigo para a vida ou saúde de outrem, bem aberto, né? E abandono de incapaz. Abandono de incapaz.
A gente vai ver no próximo bloco exposição ao abandono de recém-nascido e omissão de socorro. Ah, agora entrou aqui. Vamos ver. Chegamos nos 20 participantes. Não usar máscara em tempos de pandemia, estando infectado. Entra no 132. Tem um dispositivo mais específico. É omissão de cautelas de saúde. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha, tá, Jéssica? Faz sentido, mas tem um dispositivo mais específico. Aqui no bairro era assim, o que era, Laísa? Questão do transporte? Acho que era isso, né? Carreata em tempo de eleição também, professor, isso aí. Joga a TV, quando o Corinthians toma o 5º gol, o Brasil toma o 7º. Joga ou se joga, né? Se você se jogar, ok, né? Não tem problema, não há crime, mesmo porque não é crime se matar, né? Crime é induzir a outra pessoa a se matar, mas se matar não é crime. Até porque se fosse crime ia punir como? Com a morte. Beleza? E é isso, né, Laís? A questão do transporte de trabalhadores. Muito bem. Bom, gente, é isso aí. 28 alunos. Alguma dúvida nesse primeiro momento? Aqui temos uns 2 minutinhos, 3 minutos. Tem alguma dúvida para a gente já responder aqui nesse bloco? Pode abrir o microfone, não tem problema. Não? Acho que não, professor. Não, né? Então, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse bloco aqui. Boa noite, professor. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. No caso aqui do 132, usando como exemplo o caso do botijão, né? Ele jogou o botijão e acertou alguém e matou, parece que, né? Que matou alguém. Se tem um grupo de pessoas lá embaixo, ele acerta alguém e mata alguém, ele vai responder por homicídio, né? E as outras pessoas aí, no caso, para as outras pessoas ele responde 132? Pode responder. Tem concurso formal de crime, sim. Uhum. Se o botijão mata 2 pessoas, tem concurso formal no homicídio. Se tem mais pessoas ali, mata uma, mas expôs a risco outras pessoas, o Ministério Público pode denunciar por concurso formal. Homicídio culposo ou doloso e exposição a risco. Entendi, pode sim. Esclarecido. Obrigado, professor. Nada. Mais alguém? Professor, Oi. Direção perigosa, ela enquadra também nessa situação aí? Alguém enquadraria, Elias, enquadraria nessa situação se não houvesse essa previsão no próprio Código de Trânsito. Mas o Código de Trânsito tem essa previsão. Então, aqui nós teríamos um conflito aparente de normas, né? O indivíduo dirige perigosamente, começa a dar cavalinho de pau na presença na proximidade de outras pessoas, enfim. Há um risco à vida ou à saúde de outras pessoas, direto ou iminente? Existe. Então, mas daí, vai responder no 132 ou no dispositivo especial do Código de Trânsito? Pelo princípio da especialidade, aplica a lei especial em detrimento da lei geral. A lei especial afasta a lei especial afasta a lei geral. Então, aí vai responder lá no Código de Trânsito, porque tem a previsão de uma conduta. Tá, muito obrigado. Bom, então vamos finalizar esse bloco aqui. A gente fica um pouquinho lá no Zap enquanto faz a conversão do vídeo. E daqui a pouco a gente volta para ver os outros 2 tipos penais. Beleza? Até daqui a pouquinho, então.